Boa noite. Boa noite a você que está em casa, está conectado com a gente. Um prazer, uma honra aqui no BWeb. Muito obrigado pelo convite, Otto. Muito obrigado pela introdução, André. Eu quero trocar uma ideia com você. E para isso eu queria ler um texto da Palavra de Deus e extrair algumas pedras preciosas, alguns princípios que sempre são importantes de lembrar. O que eu quero conversar com você hoje é de uma ideia, de uma proposta, de uma atitude intencional que eu e você precisamos ter, e ela estabelece uma rota, uma trajetória ou de derrota ou de vitória na nossa vida. Eu queria ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. E esse texto diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Próximo versículo. Deixa eu ler aqui. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta levantou-se dentre nós, diziam eles. Queridos, quando nós vemos esse texto, nós lemos esse texto, nós podemos pensar em observar alguns ângulos, alguns pontos de vista diferentes nesse texto. Nós podemos pensar no ponto de vista daquela mulher, daquela mãe, daquela viúva, e o que aconteceu com a vida dela, o que estava passando na mente dela naquele momento. A gente pode olhar da perspectiva do próprio jovem, do filho que foi enterrado, e extrair alguns princípios dali. A gente pode pensar em Jesus e como Jesus viu e como Jesus tratou aquela situação tão difícil, tão dramática. Mas eu quero extrair aqui hoje um pensamento de algo que às vezes passa desapercebido nesse texto. Nós temos duas multidões, e o meu pensamento hoje é o encontro de duas multidões. O texto fala que Jesus, ele foi em direção a Cafarnaum, em direção a Naim. Mas quando você lê alguns versículos antes, você descobre que Jesus saiu de Cafarnaum para ter esse encontro ali em Naim. E se você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir, eu fiz isso, que a distância de Cafarnaum dá um pouquinho mais de 30 quilômetros. 30 quilômetros de pernada, 30 quilômetros de gastar sandália. Não era para subir no carro, não era para subir não, era para caminhar. E Jesus, ele andou esses 30 e tantos quilômetros em direção a Naim. Mas o texto fala que uma grande multidão o seguia. Ao mesmo tempo, no versículo seguinte, diz que estava saindo da cidade um cortejo fúnebre, filho único de uma viúva, e junto com ela também ia uma grande multidão. Nós temos duas multidões escritas nesse texto aqui. Normalmente a gente nem pensa nessas multidões porque a gente olha todo o restante da história. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para essas duas multidões. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Quem é a multidão que anda com Jesus? Quem é essa multidão? Quais pessoas? Qual é o ambiente? Qual é o clima dessa multidão que andava e seguia a Jesus? Já parou para pensar nisso? Quem eram essas pessoas que estavam dispostas a andar por 30 quilômetros, um pouco mais do que isso, atrás de um homem? Por quê? Para quê? Qual a razão? O que motivava as pessoas a deixarem seus afazeres, deixarem suas casas, deixarem as famílias, deixarem até o trabalho, para seguir um homem? Numa jornada não muito confortável, em estradas cheias de pedra, num ambiente provavelmente com muito calor, muito seco, muito não confortável. Mas por que as pessoas andavam atrás de Jesus, sendo que ele não exigia isso? Quem eram essas pessoas? E aí, se você pensar um pouquinho, acho que você vai concordar comigo. Sabe quem estava no meio dessa multidão? Primeiro, obviamente, o texto fala dos discípulos.
Mas a multidão, quando vemos multidão descrita na palavra de Deus, nós estamos falando de centenas de pessoas, não são poucas pessoas, não são 50, são centenas de pessoas. Dentro dessa multidão, portanto, além dos discípulos, muitas outras pessoas estavam ali. Uma das pessoas que estavam ali eram pessoas que elas tinham o coração aquecido, elas se alimentavam, elas se nutriam quando ouviam Jesus falar. Quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, elas percebiam que aquilo mudava a vida delas, o sentido, a razão delas existirem, e aquilo aquecia, aquilo fazia com que elas pensassem: eu preciso seguir esse homem, eu preciso estar com ele. Mas também tinha outras pessoas que elas tinham sido curadas. Você vê em alguns momentos, alguns exemplos na Bíblia, que tal pessoa era curada, ou um paralítico era curado, ou um surdo começava a ouvir, e essa pessoa seguia a Jesus e começava a compor essa multidão. Existiam outros que eram curiosos, queriam saber o que estava acontecendo, queriam ver os milagres acontecendo, eles estavam ali querendo perceber um pouquinho que autoridade é essa, que poder é esse, e outras pessoas mais, mas veja que existia um ambiente de expectativa essa multidão que caminhava com Jesus. Provavelmente existia no decorrer desses quilômetros de caminhada, alguns dizendo: ei, você lembra aquele dia que Jesus, abriram o telhado da casa que ele estava e baixaram um paralítico e ele perdoou o pecado do paralítico e ele declarou cura, aquele homem começou a andar naquele dia, e talvez alguém estava ouvindo ali perto e disse: ei, esse paralítico sou eu estou aqui, fui eu que ele curou. Talvez outro lembrasse homem que ele estava cego e Jesus cuspiu na terra e fez um lodo e passou nos olhos dele, e depois ele lavou e voltou vendo, e talvez aquele cego se manifestasse, ele dizendo: ei, sou eu. Ele fez isso, e o surdo, e o leproso, e tantas pessoas que eram tocadas e eram transformadas, e o milagre tinha acontecido na vida delas. Essas pessoas estavam ali no meio dessa multidão, e certamente existia o seguinte pensamento: nós já vimos paralíticos levantarem, nós já vimos surdos ouvirem, nós já vimos leprosos serem curados, nós já vimos cegos enxergando. O que será que Jesus vai fazer agora? Vi o pão ser multiplicado, o que será que Jesus vai fazer agora? Eu já vi encher uma rede de peixes, o que será que Jesus vai fazer agora? Qual será o próximo milagre? E de repente eles vão chegando e se aproximando de Naim, e eles veem um caixão sendo carregado, saindo daquela. O que você acha que essa multidão pensou? O que você acha que eles imaginaram? Você acha que eles pensaram que existia um problema ali? Você acha que eles começaram a ficar com dó daquela mulher? Você acha que eles pensaram que agora não tinha opção? Certamente não, eles sabiam quem eles estavam seguindo. Certamente quando eles viram aquele caixão, eles pensaram: eu vi o cego enxergar, eu vi o paralítico levantar, eu vi o surdo ouvir, eu vi o ser curado, agora eu vou ver o morto ressuscitar. Realmente eles vibraram com aquilo. Só que, por outro lado, temos uma outra multidão. Uma multidão que se reuniu em torno de uma mulher desesperada. Uma mulher que já tinha sepultado seu marido viúva. Uma mulher que pegou todos os sonhos e planos dela e ela depositou agora sobre o seu filho. O seu filho. Os sonhos dela agora eram ver os sonhos do seu filho realizados. Os sonhos dela, os desejos dela, eram que os planos do seu filho se materializassem. O que ela queria era que o seu filho constituísse família, que uma profissão, uma carreira, que ele tivesse uma vida financeiramente estável, que ele tivesse paz, que ele tivesse saúde. Isso que dava vida, isso que ainda nutria o desejo dela viver. Mas agora, ela estava sepultando esses sonhos, esses planos. Mais do que isso, ela estava sepultando a sua provisão, a sua proteção, porque naquele tempo o papel, a responsabilidade, o cuidado era papel do homem. E quando o pai desse jovem morreu, devido para ele a responsabilidade de sustentar a sua casa. Mas agora, essa mulher está sepultando a sua provisão. Ela não sabe como ela vai viver no mês. Ela não sabe quem vai pagar as contas da casa. Ela não sabe quem vai colocar comida na sua casa. Ela não sabe proteger o seu lar. E isso constituiu um ambiente tão dramático, tão triste, tão terrível, tão catastrófico, que toda a multidão, a cidade inteira, se reuniu em torno dessa mulher. Se reuniu para quê? Para chorar com ela. Se uniu para quê? Para dizer meus pêsames. Se reuniu para quê? Para entregar um lenço para ela. Se reuniu para quê? Para colocar a mão em torno do ombro dela e dizer: olha, nós vamos acompanhar você.
nós vamos caminhar com você, nós vamos chorar com você, nós vamos lamentar com você. Eu entendo a dor que você está passando, eu entendo o momento que você está passando, eu entendo a angústia que você está sentindo, e eu estou aqui para chorar com você nesse momento e acompanhar você até você colocar o seu filho 7 palmos abaixo da terra. Mas depois, eu não posso fazer nada. Essa multidão chorou com ela, mas não tinha o que fazer para mudar a história dela. Duas multidões. Agora perceba que em um determinado momento, quando Jesus se aproxima com essa multidão da cidade de Naim, aquele cortejo fúnebre está saindo da cidade, essas duas multidões se encontram. Esses dois grupos de pessoas se encontram e começam a dialogar. E certamente as pessoas que estavam com Jesus correram na direção da outra multidão e começaram a falar: ei, vocês não precisam se desesperar mais, vocês não precisam mais, tem solução, Jesus está aqui, esse menino vai viver, ele pode dar vida. E certamente a multidão que estava com a mulher chorando e lamentando disse: ei, cale a boca, pare de falar isso, pare de gerar expectativa, pare de gerar uma falsa esperança. Coitada da mulher, já sofreu com o marido que morreu, está sofrendo com a morte do filho, e agora vocês querem dar uma falsa esperança, ela vai sofrer de novo. Não falem isso. Mas eles insistiam dizendo: não, nós sabemos do que nós estamos falando. O cego enxergou, o paralítico levantou, agora o morto vai viver. Não chore, não se desespere, tem solução. Ei, fique quieto, a multidão respondia. Duas multidões. E de repente aquela mulher estava no meio daquele cenário todo, percebendo aquele tumulto que começou a acontecer, porque essas multidões começaram a discutir, e chegou um ponto, e é esse ponto que chamou sua atenção. Ela precisou tomar uma decisão, e a decisão que eu quero convidar você a perceber agora: qual é a multidão que você tem ouvido? Quais são as pessoas, quais são as informações que você tem dado ouvido e valorizado? Você ouve as notícias de crise, você ouve as notícias dos economistas que dizem que o Brasil não tem jeito, vocês ouvem os que dizem que não adianta ficar aqui, o melhor é sair do Brasil. Você ouve os economistas que dizem que esse ano é horrível, o ano que vem vai ser pior, e o outro então nem... E você com isso começa a se colocar, a ser trazido para baixo por uma âncora. Você tem dado ouvidos àqueles que dizem que não tem mais jeito, aqueles que pensam que é tarde demais, aqueles que pensam que não tem solução. Quem você tem ouvido? Ou você ouve aqueles que dizem: ei, não é tarde demais. Ei, existe alguém que pode mudar essa história. Ei, existe um Jesus que ele tem condições, ele tem poder, e ele está aqui, e ele pode e quer mudar a sua trajetória de vida hoje. Quem você tem ouvido? Qual é a voz que tem entrado nos ouvidos? Quem você tem dado atenção? Aquela mulher, naquele momento, ela tinha duas vozes, duas pressões, duas multidões falando ao redor dela. E ela precisou decidir: a quem eu vou ouvir? A quem eu vou dar ouvidos? Graças a Deus que Jesus se aproxima daquela mulher, paixão por ela. E Jesus diz: não chore. Jesus não mandou ela em choro. Jesus não mulher, não tem motivo para você chorar. Não. Jesus disse a ela, a consolando: não chore mais. Não chore mais. Existe solução para a sua vida. E ela então dá ouvidos. E ela deixa Jesus assumir o controle. Jesus então toca naquele caixão. As pessoas que estavam carregando o caixão param. E ele então declara vida sobre aquele jovem. E aquele menino se levanta. Até aqui nós estamos observando, do ponto de vista natural, duas multidões, dois pessoas. Conseguimos entender um pouco do ambiente de cada uma dessas duas multidões. E podemos entender que nós precisamos decidir com qual das informações a gente vai se nutrir. As informações que são uma âncora, ou as informações de Jesus que levam transformação. Mas eu quero ainda convidar você a pensar sobre mais um aspecto, do ponto de vista espiritual, o cenário espiritual dessa história. O texto diz que está vindo São Naim, Jesus, aquele que veio dar vida e vida em abundância. Por outro lado, está saindo da cidade um cortejo fúnebre, com morte,
com aquele que veio matar e destruir, Satanás. Nós vemos Jesus e uma multidão se aproximando, e vemos Satanás e uma multidão se aproximando. Da onde? Se você observar, o Evangelho de Lucas, ele destaca o ponto de encontro. O texto diz que esse encontro aconteceu na porta da cidade. E seria outra coisa para passar desapercebida se não tivesse grande valor. A porta da cidade, naquele tempo, culturalmente, era um tribunal, era um lugar de veredito, era um lugar de autoridade. Por quê? Naquele tempo, os anciãos da cidade, os mais velhos, as pessoas de cabelo branco, barba branca, eles se assentavam na porta da cidade para julgar as questões, as discussões que existiam entre o povo. Muitas vezes existia alguma contenda, alguma briga, alguma discussão, e as pessoas não chegavam em um acordo, traziam essa discussão para a porta da cidade, apresentava a cada um o seu ponto de vista, e o que os anciãos dissessem que deveria ser feito, o veredito que eles dessem, tinha que ser cumprido. Era lei, era a palavra de autoridade na porta da cidade. Pois bem, o encontro em que Jesus, o Senhor da vida abundante, e Satanás, o que veio matar, acontece é na porta, no lugar de autoridade. E ali Satanás vai apresentar a sua causa dizendo: Jesus, eu vim matar, eu matei o marido e agora matei o filho. Jesus, você chegou tarde demais. Jesus, agora eu não tenho, eu acabei com a vida dessa mulher sem matá-la. Eu destruí, eu exterminei, eu liquidei com os sonhos, os planos, eu matei. Jesus, você chegou tarde demais. Mas Jesus simplesmente se apresenta, ele não discute. Jesus, ele é quem é, ele não luta com o diabo, porque o diabo não tem força. E Jesus simplesmente declara: não é tarde demais, jovem, a ti eu digo, levante-se. E ele se levanta naquele mesmo momento. Ele conhece o veredito que foi definido no lugar de autoridade. Lugar de autoridade, saiba que Jesus vence. Jesus é o vencedor. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você entenda quem é a porta hoje. Onde estão essas portas hoje? Esses lugares de autoridade hoje, esses lugares onde o veredito se estabelece hoje. E para isso, eu gostaria que você lesse comigo o texto de Salmo 24. Versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Os exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu confesso para vocês que eu não entendi esse texto. Eu olhava e ele parecia para mim poético. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Legal, bonito. Até tem música que canta sobre isso. Mas não me fazia sentido. Tinha algo poético. Até o dia que eu entendi essa história de Lucas 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quais são as portas que têm cabeça? Você é uma porta. Levantar a cabeça significa assumir a sua identidade, entender quem você é, que você é um lugar de autoridade. Levantar a sua cabeça é você entender que em Cristo você o representa aqui na terra, e quando você assim entende, quando você assim assume a sua posição, levanta a sua cabeça, o Rei da Glória, ele entra de você. Quando as pessoas trouxerem problemas, dificuldades, lutas, mortes na tua direção, não fique chateado porque as pessoas apresentam problema para você, porque você existe para ser uma porta, e Jesus passará por você, e os problemas das pessoas serão resolvidos. Eu quero declarar sobre a sua vida: você é um lugar de autoridade. Por você entra o Rei da Glória na vida das pessoas. Através de você, destinos são transformados. Através da sua vida, as histórias são mudadas. O Rei da Glória entra através de você na vida das pessoas. Levantai, ó portas, as cabeças, e entrará o Rei da Glória. Eu quero concluir nesse momento fazendo uma pergunta a você. Voltando ao meu primeiro ponto, você tem ouvido? Você ouve aqueles que concordam com o seu problema e concordam que tua vida não tem mais jeito?
que as situações que você enfrenta não têm solução, choram com você, lamentam com você, estendem um lenço para você, mas não muda a tua história? Ou você dá ouvidos àqueles que dizem para você: existe alguém que pode hoje mudar a tua vida? E eu te convido a hoje tomar uma decisão sábia e intencional de colocar os teus ouvidos naquele que pode mudar a sua vida. Você quer Jesus? A minha notícia para você é: Jesus está aí, Ele está agora. E Ele quer mudar a sua história, Ele quer tirar a angústia do teu peito, Ele quer enxugar as tuas lágrimas, Ele quer tirar você de um caminho de frustração, de derrota, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar paz, Ele quer tomar as mãos e conduzir você por um caminho de vitória. Se você quer Jesus, nesse momento, aí onde você está, coloque o teu pensamento em Deus e faça essa oração comigo. Eu vou dizer algumas palavras, repita as palavras que eu vou dizer, mas faça das minhas palavras as suas palavras nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu poder. Eu entendi que o Senhor pode e o Senhor quer mudar a minha história. Por agora, eu te entrego a minha vida e eu te convido, seja a partir de hoje o meu único Senhor, o meu Salvador. Eu te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. E eu perdoo a todas as pessoas que algum dia me fizeram algum mal. Eu renuncio agora a Satanás, seus demônios, e eu desfaço as suas obras na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, enche agora a minha vida, me dá da sua paz, me dá da sua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você que tomou essa decisão agora, você que fez essa ação, saiba, a sua vida muda. A sua vida aqui na terra muda. O seu destino eterno muda também. Você viverá para sempre com Deus. Não aceite mais condenação sobre a sua vida. Saiba que existe solução. Saiba que você vive a partir de agora essa solução. Se você quiser mandar uma mensagem aqui para o BeWeb, fique à vontade. Use os canais, converse com a gente, coloque um pedido, enfim, fale aquilo que você quiser, dar um testemunho, fique à vontade. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua atenção nesse tempo.